vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do seu canal Portopia. Hoje a gente vai conversar sobre HQs velhas. Vamos lançar um quadro chamado Gibi de Sebo. E a partir de agora eu vou fazer, pelo menos uma vez por semana, algumas indicações aí de HQs para você caçar fora das bancas regulares, fora daquilo que é lançado normalmente. E o foco desse primeiro vão ser os crossovers entre os Mutantes e a Image. Por que eu estou falando de crossovers? Já foi cultural durante os anos 90, vamos dizer cultural, foi estabelecido como moda nos anos 90, que os heróis da Marvel se encontrassem com os heróis da Image. A gente sabe aí que a Image nos anos 90 tinha muita força e isso fez com que a Marvel se aproximasse deles para garantir ali que ela tivesse também no auge do mercado. Um dos encontros mais bacanas assim que a gente tem, já para começar, foi justamente do Bedrock com o Wolverine, o gigante de pedra do Youngblood com o mais feroz de todos os X-Men. Era assim que essa HQ foi anunciada. Era um HQ que a gente tinha a capa do Rob Liefeld, uma HQ de 96. O roteiro é do Jim Valentino e a arte do Chip Ip. Gente, simplesmente eles pegaram o Wolverine e arrumaram uma treta para ele na Terra Selvagem. O Wolverine foi investigar na Terra Selvagem alguns indícios de que mutantes estavam servindo como cobaia para alguns experimentos. E lá ele se encontra com o Bedrock, que é uma releitura, uma revisão do que seria o Coisa sob o ponto de vista da Image. O Bedrock era o cara fortão do grupo Youngblood. A aventura se desenrola, mas primeiro já era tradicional, os dois quebram o pau entre si, para na sequência eles realmente resolverem se ajudar. Como já era de praxe na época, tinha que ter splash page, tinha que ter dentes rangendo, tinha que ter muita pancadaria. Depois realmente aparece o Sauron, os Homens Animais e todos alguns outros vilões que a gente já conhece da Terra Selvagem. É uma aventura para a gente dizer assim, nossa, bacana, empolgava quando eu tinha 10, 11, 12 anos, mas hoje a gente já lê só com um pouquinho de nostalgia. Outra dobradinha que teve nos anos 90, também entre heróis da Marvel e heróis da Image, é a X-Force encontrando o Youngblood. O Youngblood era tido como uma equipe selvagem da Image, né? Eram os caras novos que partiam para porrada mesmo, e isso tinha muito a ver com a filosofia da X-Force. A X-Force, quando deixou de ser os Novos Mutantes e passou a ser comandada pelo Cable, ela passou a ser uma equipe de resposta dos mutantes que partia muito mais para a ação e menos para a filosofia. Então eles até se distanciaram do sonho de convivência pacífica do Professor Xavier. Aqui a gente tem um splash page representando toda a equipe do Youngblood. Era uma equipe que tinha o Invictus, o Bedrock, a Aqua, Vogue, Shaft, Sabre. Todos os personagens pareciam muito releitura dos X-Men ou de algum dos Vingadores. A ideia aqui era que um dos vilões da Youngblood veio para o universo Marvel, ele chama o Agente, e ele resolveu também atuar na luta contra os mutantes, só que em parceria com quem? Ninguém mais, ninguém menos do que o Mojo. E uma vez que o Mojo estava envolvido, o Professor Xavier resolveu colocar a X-Force na missão de combatê-los. É uma aventura assim bem razoável, com artes bem cartunesca. Essa daqui foi ilustrada, vamos lá, vamos ver os artistas aqui. É o Eric Stephenson com o Rogério Cruz, que na verdade é o nosso famoso Roger Cruz. Eu particularmente acho que é uma história assim, esse cara aqui é o Mojo 2, é uma mistura do Mojo com o Senhor Sinistro. É um personagem que foi criado especificamente para essa saga, vamos dizer assim, porque foi em duas partes, né? Não em duas partes, são independentes as histórias, mas meio que dialoga. Olha, de novo a gente está se encontrando. Nessa outra edição, de novo, a X-Force ela é convocada aí para o mundo Mojo para ajudar a Cristal, que estava perdida lá, e aconteceu que houve uma rebelião, a Cristal liberou a rebelião, e a X-Force foi dar um suporte para ela, com a sua equipe de peso pesado dos mutantes. Aqui a gente tinha já o Caliban, o Apache, a Dominó, o Cable é o tipo
chefe da equipe, Shatterstar, Mancha Solar, Siren. Então assim, é uma das equipes mutantes, claro, tirando o X-Men, a que eu mais curto realmente é a X-Force. Agora essa interação com o Youngblood é meio forçada de barra total, galera. Vale pela curiosidade, na época a Image tinha esse Extreme Studios aqui, que fazia os materiais em parceria com a Marvel. De novo, o legal é que o Stan Lee sempre aparecia com crédito apresentado dos personagens da Marvel. Lá do nome dele veio o Robin Liefeld, porque eles estão no mesmo... Ai, gente, me desculpe, mas não dá para você colocar o Robin Liefeld no mesmo patamar do Stan, né? Aqui já os desenhos já é do Stephen Platt, já não é mais o desenho do Roger Cruz. A gente já vê outra splash page, porque assim, a cada 3 páginas tinha uma splash page, era um negócio sensacional na época. Eu acho bacana, os caras já tinham uma pintura digital nessa época, então o estilo de quadrinhos dele já dava uma diferenciada em relação ao que vinha sendo produzido pela Marvel, então é um crossover, vamos dizer assim, é uma sessão da tarde para quem gosta de quadrinhos mutantes de super-heróis, né? Vale bastante a pena. Na época isso aqui saiu caro, custava R$4,20 cada uma. É uma HQ com formato americano. Nessa época ainda a gente tinha um material que saía em formatinho. A gente está falando aqui de 1996. Foi conhecido como o Ano Mutante. Saiu muitas edições especiais dos X-Men. Esses aqui então foram os 3 crossovers da Image com a Marvel que eu separei. Teve outros, Daniel? Teve. A gente teve uma saga chamada... que reuniu o Motoqueiro Fantasma com a Witchblade, reuniu o Wolverine com a Witchblade, Surfista Prateado com a Arma Zero. Teve uma outra saga também que reuniu os X-Men com a Wildcats. Essa aí requer depois um review à parte, porque tem uma qualidade muito boa. Um outro crossover dos anos 90 que eu queria lembrar para vocês é justamente Excalibur e X-Babies. O Excalibur é uma outra equipe mutante, é uma equipe de mutantes que era baseado em Londres, liderado pelo Capitão Britânia, o Brian Braddock, que é o irmão da Psylocke. Ele resolveu montar uma equipe, essa equipe tinha o Noturno, a Rachel Grey, que era a Fênix, a Megan, a Lince Negra. E o bacana é que nessa HQ aqui eles têm um primeiro contato da Lince Negra com os X-Babies. Os X-Babies são versões em miniatura dos X-Men, criadas no mundo Mojo, e que de alguma forma eles contactaram o universo regular da Marvel para pedir ajuda ao Excalibur para lidar com a situação de estarem sendo explorados pelo Mojo e perseguidos por um vilão que o Mojo tinha contratado para destruí-los, que é um vilão que aparece lá no especial da X-Force com o Youngblood, tá vendo? Ele aparece aqui de novo. Essa edição especial, gente, ela é uma edição com roteiros do Chris Claremont e arte do Arthur Adams. Então, assim, foi uma edição bem produzida pela Marvel, lançada aqui pela Abril Jovem em 1994, só confirmando aqui porque saiu o ano de publicação aqui no final, 1994, janeiro de 94. E como curiosidade, essa HQ, eu não sei se vocês vão conseguir ver, ela não tinha preço, porque nessa época o Brasil estava passando pela mudança de moeda e era a unidade real de valor. Então vinha aqui um código para você checar com o jornaleiro o preço que seria cobrado de acordo com o dia que você fosse comprar essa HQ. Para fechar essas edições especiais, eu vou trazer uma curiosidade aqui que talvez algumas pessoas tenham, algumas outras pessoas não tenham. É uma outra parceria entre Marvel e Image. Eu estou falando de Geração X e Gen 13. O Gen 13, junto com o Wildcats e o Youngblood, eram os principais grupos de super-heróis da Image. E o que aconteceu? A Marvel resolveu fazer algumas parcerias de grupos que tivessem propostas mais ou menos parecidas. O Gen 13 era uma equipe de adolescentes que estava aprendendo a lidar com os poderes, e a Geração X também. Então aqui a gente teve 2 edições especiais. Essas 2 edições especiais não foram publicadas pela Abril Jovem na época. A edição 1 foi lançada pela editora Metal Pesado. Ela contava com arte de... Vamos ver se tem crédito aqui, né? Porque não era muito a praia dos caras. Vamos lá. Arte do Salvador La Roca com o roteiro do James Robinson.
é uma equipe bacana, que a gente tem a geração X, ó, o Câmara, a Jubileu, o Scalpo, o Derme, os caras, o Syncro, encontrando o pessoal do Gen 13, né? E aqui nessa história, se eu não me engano, faz muito tempo que eu li isso daqui, hein, gente, faz tempinho. Eles estão numa curtição, numa balada de férias, e depois eles, que é mais ou menos como se eles estivessem vindo para o Nordeste do Brasil, eles estão ali na região de Nova Orleans, e aí são confrontados por uma raça alienígena. É uma confusão, uma aventura, bem assim, tipo Malhação com um pouco de ação, tá? Então, na outra edição, que também saiu, a gente já teve aqui a participação do Sean Cassidy, né, que é o Banshee, como professor, e também do agente secreto, que era capitão e responsável pelo time do Gen 13. O vilão dessa edição aqui é o Sangria. O Sangria, para quem não sabe, ele é irmão da Monet. A Monet era uma das personagens que faziam parte dessa equipe original da geração X. Então, galera, essas são as HQs que eu acho que vocês deveriam conhecer. São HQs que vocês, obviamente, hoje só vão encontrar num sebo ou numa loja especializada de quadrinho que tenha um arquivo, um acervo um pouco maior, mas que vale a pena, né? Como colecionadores, a gente está aí dando essa olhada e matando a curiosidade de como eram produzidas coisas há 20, 25, 30 anos atrás, porque divertia demais na época e faz parte de um período que revolucionou a indústria dos quadrinhos. E vocês? Quais eram os crossovers que vocês adoravam quando eram mais jovens? Quais eram os crossovers que falavam assim, nossa, chegou nas bancas, eu preciso ler? E o mais, a pergunta que não quer calar, será que algum dia ainda voltaremos a ver cross entre personagens de editoras diferentes? Responde aí, comenta comigo, se você não é inscrito, se inscreve no canal. Valeu por hoje, obrigado galera e vamos de quadrinho!